Existem técnicas de manipulação usadas diariamente pela mídia e por pessoas como esses podcasters, Tucker Carlson e Candace Owens, que tentam te convencer de que são a verdade, o evangelho, as palavras de Deus. É mais importante do que nunca entender essas técnicas. Vamos analisar algumas delas. É por isso que Barack Obama sempre fazia discursos com uma multidão de pessoas atrás dele, uma técnica que foi efetivamente copiada por Donald Trump porque funciona. Só de ver todos aqueles rostos atrás do candidato já comunica ao público que todos apoiam o candidato. Para influenciadores de redes sociais e influenciadores políticos, especialmente Black Pillars, que divulgam conspiração e desespero, essas técnicas passaram a influenciar rapidamente a opinião pública sobre temas importantes. Para quem não conhece, este é Jeremy Morin, ex-CEO do Daily Wire. Ele saiu recentemente, criou seu próprio programa e é muito certeiro. Quero dizer, o Daily Wire entende profundamente o que é necessário para fazer o público confiar e acreditar neles, porque foi isso que eles conseguiram fazer. E eles fizeram isso por bons motivos. No entanto, ele pode realmente nos explicar quais são essas táticas que esses políticos, sim, esses políticos, mas mais importante, esses podcasters estão usando para nos fazer pensar que há realmente uma multidão enorme por trás deles. Enfim, bem-vindos ao Pushback. Eu sou Meira K, apresentadora. Não se esqueça de clicar no botão de se inscrever porque você ainda não sabe, mas encontrou a sua turma. Nathan Livingston, da Milk Bar TV, preparou uma compilação impressionante de Tucker Carlson comentando sobre o ataque a Pearl Harbor. Tucker já afirmou diversas vezes que a FDR sabia de Pearl Harbor antes e permitiu o ataque para justificar a entrada dos Estados Unidos em uma guerra não desejada pelo povo. Citação: Está claro que houve conhecimento prévio sobre Pearl Harbor. É absolutamente claro. Isso nem está em discussão. Citação: O Senado realmente fez uma investigação sobre isso durante a guerra e meio que concluiu que sim, nós meio que sabíamos. Citação: Em 1941, quando Roosevelt permitiu que Pearl Harbor acontecesse, o que ele fez, isso já foi provado, eu acho, e ele fez isso para nos colocar em uma guerra que o povo não queria. Foi antidemocrático. Quero ir mais devagar com isso porque tem muita coisa nessas frases. Abre aspas, está claro. Veja que Tucker não diz, eu acredito, alguns historiadores argumentam ou há evidências sugerindo. Ele afirma que está claro, como se não houvesse debate. Como qualquer pessoa atenta já saberia, ou seja, obviamente. Como se você sequer considerar que eu possa estar errada, então é você quem está errada. Duh. Esse é um típico sinal de falso consenso. Linguagem que implica que todo mundo já concorda, então discordar parece burrice. Então ele diz, abre aspas, quando Roosevelt permitiu que Pearl Harbor acontecesse, o que ele fez? Perceba o que ele faz aí. Ele afirma a alegação e, na mesma frase, trata isso como um fato já estabelecido. Esse recurso chama-se pressuposição. Tucker não discute nem apresenta fontes sobre isso, apenas presume sua existência em uma oração subordinada, como se todos já concordassem e ele só estivesse resumindo. Nas vendas, isso se chama fechamento presumido quando o vendedor age como se você já tivesse decidido. Então Tucker acrescenta, isso já foi provado, acho. Essa combinação é uma forma de negação plausível. Certeza apresentada logo de cara, com uma ressalva escondida no final para que o falante possa recuar depois, mas só depois que a certeza já foi transmitida. Viu o que ele faz? Ele começa com uma coisa do tipo, isso é obviamente verdade. Depois, ele continua provando como se todo mundo soubesse que isso é uma evidência. E aí ele diz numa frasezinha tipo, talvez não seja exatamente verdade, eu acho, mas é verdade. Você vai saber que é verdade. Quando você ouve isso, mesmo que a afirmação seja uma das mais insanas de todos os tempos, e mesmo que não seja insana, simplesmente não é um fato real. Você começa a pensar, ok, bom, talvez ele saiba mais do que eu. Tipo, talvez isso seja realmente verdade. Ah, isso é um fato. Isso foi provado, declarativo, autoritário, a voz de um homem que simplesmente sabe. Eu acho. Isso é apenas um detalhe jurídico adicionado no final. Já foi provado que Roosevelt sabia de antemão do ataque a Pearl Harbor e deliberadamente deixou que ele acontecesse? Não, isso não foi provado. Isso certamente foi investigado, desde a Comissão Roberts em 1941 até pesquisas independentes de historiadores. Cada falha de comunicação, cada erro de julgamento, cada falta de prontidão foi analisada e examinada por historiadores sérios nos últimos 80 anos. O consenso aponta para uma falha grave de inteligência, não para um presidente sacrificando seus marinheiros.
Agora, é claro, existem alguns historiadores que levantam dúvidas, mas Tucker não disse alguns historiadores. Ele disse, está claro, ele disse, foi provado. E milhões de pessoas o ouviram dizer isso. E quando ouviram, sentiram aquela sensação de despertar, de ter as vendas caindo dos olhos. A realidade complexa do mundo parecia um pouco mais simples. A vida não é o caos de pessoas imperfeitas tomando decisões imperfeitas baseadas em conhecimento imperfeito. Não, o mundo e seus acontecimentos são controlados por poderes nefastos e quase onipotentes, muito além do nosso controle. É o seguinte: o que essas teorias da conspiração realmente exploram é que eles sabem que muitos de nós só queremos respostas diretas. Elas só querem algo que dê sentido às coisas. Como muita coisa no mundo não faz sentido, quando alguém admite isso, tudo parece mais claro. Existem pessoas poderosas nos bastidores controlando tudo. Você pensa, entendi? Ao invés de aceitar que talvez algumas coisas não façam sentido. Essa realidade é cheia de nuances, complicada e desconfortável. As pessoas preferem viver numa realidade muito confortável, mesmo que seja falso. Digo quase onipotentes, pois, como em outras teorias da conspiração, só funciona se tudo sair perfeito. Se o Japão tivesse realizado uma terceira onda de ataques aéreos como planejado, Pearl Harbor poderia ter ficado inoperante por um ano ou até ter sido destruída. Nesse caso, os Estados Unidos talvez nem tivessem conseguido vencer a guerra. Se as supostas demolições que teóricos da conspiração alegam terem derrubado as Torres Gêmeas tivessem falhado, talvez devido aos milhares de quilos de combustível de aviação em chamas derretendo os fios dos explosivos. Bem, então os investigadores que entraram após o ocorrido teriam descoberto as bombas e toda a conspiração, e o governo americano poderia ter caído. Se o público americano tivesse se indignado com o ataque ao USS Liberty e exigido retaliação contra Israel, uma superpotência global em guerra contra um país com menos de 3 milhões de habitantes poderia ter levado à destruição do Estado de Israel. São riscos muito grandes. Normalmente, quem espalha teorias da conspiração quase nunca precisa responder por essas possibilidades, pois sua estrutura sugere que os poderosos são quase todo-poderosos. A primeira enganação da história da humanidade não parecia uma enganação, parecia esclarecimento. Mas, na realidade, era escravidão. E esse mesmo padrão vem se repetindo desde então. Um dos exemplos mais famosos, claro, é Candace Owens, que literalmente criou toda uma marca com direito a produtos em cima da frase "Nós não sabemos, não, mas sabemos, sabe?". Aqui está um exemplo clássico de uma das muitas vezes em que ela usou essa frase. Nós não sabemos, não, mas sabemos, sabe? É inacreditável. É inacreditável o quão estúpida é a audiência dela. É realmente inacreditável. Citação. Acho muito estranho ele ter sido microfonado depois de sentar. Vou te dizer isso. Nunca passei por isso em um evento do Turning Point. Eles sempre colocam o microfone nos bastidores. Então, eu achei isso estranho. Tem algo errado. Eu sei que tem algo errado. A gente não sabe, não, mas a gente sabe, sabe? Isso é raciocínio motivado. Começa com a conclusão desejada, admite a falta de evidências e ainda assim convida o público a aceitá-la. Toda a base de evidências dela, todo o fundamento para a afirmação de que algo está errado é só isso. Ela nunca foi microfonada no palco do Turning Point. Ela sempre foi microfonada nos bastidores. É isso. Essa é a evidência. A partir desse único dado, da experiência pessoal dela nas próprias aparições, ela conclui que é assim que sempre funciona para todo mundo o tempo todo. Que qualquer coisa diferente disso é, portanto, suspeita e que tem algo errado. Isso é o exemplo de uma narcisista que acha que tudo funciona para ela como para os outros, certo? O fato de que ela teve essa experiência faz com que não seja possível que qualquer outra pessoa tenha algo diferente. O universo dela é o único universo que tem qualquer tipo de relevância. Mas, de novo, todas essas táticas diferentes que ele está analisando, ele está fazendo um ótimo trabalho. Todas elas têm esses nomes psicológicos, mas no fim das contas todas voltam para a mesma mentalidade e técnicas de venda, não é? Eu tenho algo de que quero convencer você, então deixa eu descobrir como posso te convencer. Eu posso jogar um fato aleatório que não é uma evidência e dizer que é uma evidência, mas sem realmente afirmar que é uma evidência, só fazendo você pensar que é uma evidência. Eu posso compartilhar a minha própria experiência e fazer parecer que a minha experiência é a verdade, e por isso todo mundo deveria ter a mesma experiência. Existem todas essas técnicas diferentes. Todas elas estão sendo usadas por esses podcasters e as pessoas realmente estão caindo nessas mentiras. Mas se você conseguir se afastar dessas técnicas verbais, se você conseguir simplesmente não prestar atenção em como eles estão dizendo, mas sim no que eles estão dizendo, as mentiras são expostas de forma inacreditavelmente rápida.
E então, depois de construir esse salto lógico extraordinário, ela cobre isso com: nós não sabemos, não, mas nós sabemos, sabe? Ela está dizendo claramente que não sabe e admitindo isso. E então, logo em seguida, ela está convertendo esse desconhecimento admitido em uma certeza coletiva. Nós sabemos. Não é eu suspeito. Não é isso me parece estranho. Nós, todos nós sabemos. Essa é uma das principais táticas da Candace. Ela está sempre falando sobre nós, nós, nós. Isso é algo que estamos fazendo juntas. Não sou eu como indivíduo. Somos nós. Porque quando você está assistindo, você imediatamente assume que sim, eu e Candace estamos no mesmo time, claro. Quem não gostaria de estar no time da famosa e carismática Candace? Quem não gostaria de estar do lado da lógica, das pessoas que desafiam o governo, das pessoas que lutam pela verdade, não é? Na verdade, ela só te manipula para te deixar obcecada em buscar validação no grupo dela, do qual você não faz parte. Ela não se importa com você. Ela só vai pegar o seu dinheiro mesmo já tendo dinheiro de sobra. Ela acredita que pode se safar sem lógica, assim como Tucker Carlson. São técnicas muito sutis, mas funcionam em um público desavisado. É ainda mais importante que todos reconheçamos essas técnicas para poder identificá-las. Tipo, peraí, isso é verdade? Ou só está parecendo muito convincente? Obrigada pela sua atenção a esse assunto.